Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou o cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da Palavra do Rei. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los na fé, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a terceira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos mediadores e apóstolos das alianças. Uma vez que em Hebreus, capítulo 3, verso 1 ao 6 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto uma honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Glória a Deus! Neste vídeo, em especial, refletiremos ainda sobre o seguinte tema: as semelhanças existentes entre os mediadores e apóstolos das alianças. As semelhanças existentes entre os mediadores e apóstolos das alianças. Graças a Deus. Sim, já refletimos em vídeos anteriores que houve diferenças entre os mediadores e apóstolos das alianças. Mas é necessário informar que, de acordo com o santo apóstolo e profeta Pedro, também de acordo com uma profecia do próprio Moisés do Antigo Testamento, é possível afirmar que sim, também há semelhanças entre os mediadores e apóstolos das alianças. Isso começamos a verificar no vídeo anterior, no qual foi possível observar que a primeira semelhança entre tais mediadores e apóstolos é que tanto Moisés quanto o Filho amado trouxeram uma aliança. Enquanto Moisés trouxe a anterior aliança, Cristo trouxe a nova e eterna aliança. Isso foi objeto de reflexão no vídeo anterior. No entanto, neste vídeo, prosseguiremos a verificar essas semelhanças. Mas antes de tudo, façamos remissão ao texto segundo o qual, sim, esses mediadores e apóstolos
apresentou semelhanças. E isso é possível observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 19. Quando São Pedro, pregando aos israelitas, os convida ao arrependimento. E na tentativa de persuadi-los, adverte-os acerca de uma profecia do próprio Moisés, acerca do surgimento futuro, pós-era mosaica, surgimento futuro de um profeta semelhante a ele, Moisés, segundo as próprias palavras, segundo a própria profecia de Moisés. Portanto, São Pedro se valeu daquela profecia para mostrar, comprovar, demonstrar aos israelitas que esse profeta semelhante a Moisés, do qual o próprio Moisés profetizara, era o Filho amado, que tinha sido enviado ao povo de Israel e que eles, infelizmente, recusaram. Por isso, São Pedro está a convidá-los a se arrependerem e se converterem a Cristo e seu santo evangelho. É nesse sentido que consta essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 19 a 24. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Olha ele apresentando Israel, Jesus como sendo Cristo, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos. Então, um israelita, um profeta semelhante a mim. Eis aí, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Graças a Deus. Esse aí é o texto, segundo o santo apóstolo Pedro, que deixa claro que existe sim semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças. Vimos a primeira semelhança, que eles semelhantemente trouxeram a aliança. Mas hoje verificaremos uma segunda semelhança. Qual, pastor Davi? É possível observá-la ainda no livro de Atos dos Apóstolos. Dessa vez, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A partir do verso 22. Essa é o mártir Estevão, diácono Estevão, que está pregando também a Israel, também exortando Israel ao arrependimento e também demonstrando pelas próprias escrituras da lei aos seus co-irmãos segundo a carne, os judeus, os israelitas, que Jesus era o Cristo, era o enviado. E ele traça uma semelhança existente entre o servo fiel, Moisés, e o Cristo. Isso é possível observar em Atos, capítulo 7, verso 22, que diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava, atenção. Ora, Moisés cuidava, acreditava, imaginava, supunha, pensava que seus irmãos, atenção, entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo:
Homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros. Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso quereis matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Atos 7, verso 20 ao 29. Qual é a segunda semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças? É que ambos imaginaram, compreenderam, se propuseram a salvar o povo israelita. Mas ambos não foram compreendidos pelo povo israelita. E ambos foram rejeitados pelo povo israelita. O texto é claro. E o Marte Estevão não está citando aquele texto à toa diante da liderança judaica. E não à toa aquela liderança religiosa judaica se deixou dominar por uma fúria tamanha a ponto de condenar o Marte Estevão à morte, por apedrejamento. Porque eles entenderam o que aquele Marte, aquele diácono estava a lhes pregar. Ele estava traçando uma comparação entre o que ocorrera a Moisés e o que ocorreu com Cristo. Ambos apóstolos e mediadores e apóstolos das alianças, não foram compreendidos por Israel quando lhes foi enviado. O texto é bem claro. A essa época, segundo a revelação dada pelo Espírito da Verdade a Estevão, Moisés já sabia que era escolhido para salvar, dar salvação a Israel, para Deus dar salvação a Israel por meio dele. Qual salvação? A salvação do cativeiro. Cativeiro egípcio. Cristo, da mesma forma, veio a Israel. Está lá em João capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Os judeus disseram ao mestre: nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres, se cremos na tua palavra. E o Senhor disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Cristo veio para também dar salvação a Israel do cativeiro, do maior dos cativeiros. Porque um povo, qualquer que seja, pode não ser escravo política, econômica, social ou culturalmente de outro povo. Mas todo o povo sem Deus, sem o Evangelho, sem Cristo, é escravo espiritualmente do pecado, do juízo, da condenação, das forças malignas, da força do pecado em si. A razão maior, precípua, das guerras, dos males, por exemplo, entre as nações, é o mal íntimo que está dentro do homem, inclusive dos líderes das nações. Nunca cessará a opressão política, econômica, social, cultural de uma nação mais poderosa contra outras nações menores, porque o mal sempre estará no coração dos homens, submetendo até líderes poderosos de nações a fazê-los escravizar, oprimir outros povos. Então, a causa da opressão, da escravidão de um povo não é a escravidão política, econômica, é espiritual. Israel foi dominado pelos judeus e pelos romanos, e antes dos romanos foi escravizado, perseguido, maltratado por outros povos. Só que até hoje Israel sofre mazelas
problemas políticos, econômicos, militares diante de outras nações. Por quê? Porque o mal maior persiste. A escravidão espiritual, o pecado persiste entre todas as nações, inclusive Israel. Enquanto esse mal maior, íntimo, pecado, continuar escravizando todos os homens, todas as nações, sempre entre as nações haverá os oprimidos e os opressores e os oprimidos. Moisés veio para dar libertação a Israel. Moisés entendera que Deus ia dar a libertação, no caso política, militar, econômica, social, cultural, naquela ocasião a Israel. Mas Israel não entendeu. Israel rejeitou quem te constituiu juiz entre nós. E não são poucas as passagens, mesmo nas letras da anterior aliança, que demonstram que Moisés era rejeitado de fato por Israel. A história do ministério do mediador e apóstolo da anterior aliança é marcada por rebeliões do povo. Não foi uma única vez que Moisés teve rejeição do povo. Houve episódios até de o povo em rebelião querer atentar contra a própria vida dele. E só isso não ocorreu. Ele só não perdeu a própria vida às mãos dos seus próprios compatriotas por causa da intervenção divina. Isso está nas letras, nas páginas da própria anterior aliança. Eis aí a segunda semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças. Cristo sabia, era mais do que uma suposição, uma imaginação, era a certeza, ele era o Salvador, o libertador de Israel, que Deus enviara para libertar Israel de um jugo, de uma opressão, de uma escravidão superior, infinitamente superior, e que influencia todas as demais escravidões, a escravidão espiritual. Mas Israel não entendeu. Israel também não quis o ministério, o apostolado de Cristo. Isso é possível observar em João capítulo 1, texto muito conhecido e que demonstra que o que ocorreu ao servo fiel, sua rejeição como salvador do povo, também ocorreu ao Filho amado. João capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus segundo a carne, os israelitas, não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não receberam Moisés. Ah, pastor, mas depois receberam, à custa de imposição divina. Moisés teve de trazer sinais e prodígios terríveis para praticamente submeter os rebeldes, submeter a oposição do povo. E apesar de todos os milagres que Deus poderosamente fez pelas mãos de Moisés, as rebeliões se sucederam, os problemas se sucederam, as contestações ao ministério, ao apostolado de Moisés se sucederam. E ele não perdeu a própria vida em todos esses episódios só por causa da intervenção de Deus. De fato, a história de Israel em relação a Moisés é marcadamente descrita como uma história de rebelião. Um povo de coração endurecido, diante do qual aquele apóstolo e mediador sofreu e muito. E com Cristo, o profeta semelhante a Moisés, do qual o próprio Moisés profetizara, segundo São Pedro, em Atos 3, Cristo experimenta a mesma incompreensão, a mesma rejeição. Mas cabe ressaltar também o que o próprio São Pedro afirmou em sua primeira epístola de Pedro, capítulo 2,
Olha o que consta do capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens. Olha aí. A quais homens Cristo foi enviado? Os homens de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra? Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui São Pedro dá uma conotação espiritual à igreja muito relevante, no verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. O templo de Deus agora é a igreja. Para ser de sacerdócio santo, a igreja compõe o conjunto de sacerdotes dessa casa, que é a própria igreja. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais, como todos os sacerdotes tinham sacrifícios espirituais, sacrifícios de animais a oferecer, a igreja agora também, como corpo sacerdotal, tem sacrifícios a oferecer, porém espirituais, orações, ofertas, louvores, confissão de Cristo Jesus. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É Cristo nesse templo que é a igreja, apresentado. É Cristo nesse novo templo que é a igreja, apresentado como sumo sacerdote, frente ao conjunto sacerdotal que é a própria igreja, as próprias ovelhas, que também agora tem sacrifícios a oferecer, mais sacrifícios espirituais e não mais de animais, e não mais sacrifícios de coisas materiais. Verso 6, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, olha como é que ele apresenta os que rejeitaram Cristo. E quem são os que rejeitaram Cristo? Os judeus, seus co-irmãos segundo a carne. Para vós outros, portanto, os que creste, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então ele, escritor sagrado, israelita segundo a carne, São Pedro, é quem apresenta os seus co-irmãos segundo a carne, os israelitas, como descrentes e desobedientes para o que foram também postos. Deus tinha estabelecido que eles, os israelitas, recebessem o Cristo, recebessem o Evangelho antes de todas as nações. Para estes foi estabelecido, posto essa graça divina, mas Israel foi desobediente, crente, diante de tamanha graça divina, de receber em primeiro plano a nova aliança, o portador da nova aliança, o Evangelho, a justiça pela fé. Não se deve tratar com preconceito, com ódio, com repulsa, com raiva, nem os israelitas, nem religiosos de quaisquer religiões. Entretanto, na Escritura Apostólica, é claro que os apóstolos apresentam os judeus como aqueles que tiveram a graça, diante de todos os povos, de receberem a mensagem do Evangelho. Entretanto, reagiram diante de Cristo como reagiram anteriormente diante de Moisés. Não compreenderam a sua mensagem e não receberam o seu apostolado. Eis aí a segunda semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças. Ambos não foram compreendidos e ambos foram rejeitados por Israel e sofreram amargamente por isso. Mas graças a Deus, que Deus, nem os santos apóstolos, nem a igreja de Cristo guarda rancor, raiva, preconceito
em relação a Israel. A porta da salvação continua aberta. A porta do arrependimento continua aberta para Israel. Mas cabe ressaltar que incidirá no mesmo erro, no mesmo tropeço, todos que dentre todos os povos, diante do convite apostólico, também não entenderem que Cristo veio lhes salvar. Incidirão também no mesmo tropeço todos que dentre todos os povos também rejeitarem Cristo como Salvador. A palavra apostólica, a palavra profética dos apóstolos é um convite ao arrependimento, não somente aos judeus, mas a todos, dentre todos os povos, a crerem, entenderem de uma vez por todas que Cristo é o Salvador e, ao aceitarem-no, terem a certeza da sua salvação. Se você está num lugar onde isso não está claro, se você está no lugar onde Israel ocupa um patamar superior em relação aos outros povos, você está no lugar de erro. A porta da salvação está aberta em pé de igualdade a Israel, mas também a todos os demais povos. Porque tanto Israel quanto todos os demais povos são chamados ao arrependimento. São chamados a entender que Cristo é o Salvador. E para que todos tenham salvação, precisam se arrepender dos seus pecados e o aceitarem como seu Salvador. A palavra da graça é essa. Se você está num lugar que dizem que a palavra da graça é pregada, mas não houve o rompimento com a lei e os profetas, se insiste em praticar as obras da lei, se insiste em praticar a leitura e a pregação e o estudo da anterior aliança, nesse lugar a palavra da graça não é genuína. A palavra da graça é uma palavra de rompimento, porque a lei e os profetas profetizaram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino dos céus. Eis a semelhança, mais uma semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças. Ambos foram incompreendidos e rejeitados por Israel. Mas graças a Deus, que a porta da graça, sem rancor, sem ódio, com todo amor e misericórdia, continua aberta para Israel e para todos os povos. Há tempo ainda para todos entenderem que Cristo veio lhes salvar. Há tempo ainda para todos, aleluia, se renderem a Cristo e ao seu evangelho. Há tempo ainda de todos abraçarem a graça de Deus e viverem apenas na graça de Deus. Graças a Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Glória a Deus. Agora na nova aliança, Israel e todos os povos têm a oportunidade de se arrepender. Israel e todos os povos têm a oportunidade, o favor divino, de se arrepender e entenderem que Cristo é o Salvador e abraçarem exclusivamente Cristo e a nova aliança para a vida eterna. Aleluia! Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seja qual for suas obras religiosas, seja qual for o seu templo, seu líder religioso, seu profeta, seja qual for o seu ministro, seja qual for a sua fé, seja qual for a sua religião, não importa. Com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus. Venha estar apenas na nova aliança. Venha congregar com aqueles que realmente estão apenas na nova aliança. Venha estar em Cristo e no seu santo evangelho. Venha entender e crer que Cristo veio nos salvar. Venha se arrepender dos seus pecados e deixar para trás não só a lei, mas toda a religiosidade. Toda a religiosidade. Porque apesar de toda a sinceridade e respeito que merecem, não tem um remédio para a humanidade, a libertação de todo e qualquer pecado. Só Jesus, sua graça e o Evangelho. Amém?